Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana, como você já deve saber, eu trago alguém legal, bacana, divertido, interessante para conversar sobre educação e tecnologias. E hoje estou aqui com a Silvia, que é nossa aluna de doutorado, que veio lá do Amazonas até Curitiba, provavelmente está quase morrendo de frio. Oi, Silvia, tudo bem? Olá, professor Rodrigo. Muito bom, que bom que você está aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente acabou de comer num restaurante sensacional também. Então a gente está de buchinho cheio e Bastante. louco de vontade de conversar sobre muitas coisas. Manda ver. E a primeira coisa que eu sempre pergunto para todo mundo que está aqui, porque assim, você tem um monte de alunos, daqui a pouco você vai contar um pouquinho essa história, mas tem um monte de alunos, trabalha há 700 mil anos com educação, e os nossos alunos nos enxergam como um produto pronto, né? Você nasceu, um dia você acordou, pronto, é doutora. Pô, e não foi assim que aconteceu. Não né? mesmo. Você tomou um monte de rasteira, e passou um monte de perrengue e tal, e é isso que eu quero que você conte. Então assim, você estava lá no ensino médio, e daí até chegar aqui. Então, eu saio de um ensino médio do tamanho de uma graduação, porque eu era da escola técnica. E na escola técnica, no Amazonas, eram 4 anos de estudo. Então, eu já saio velha para a faculdade. Mas você sai com um curso? Eu saio com 20 anos do ensino médio. Ah, que massa. Mas assim, mas você fez uma coisa profissionalizante? Eu fiz algo chamado, na época, nem existe mais hoje esse curso, ele era chamado de Informática Industrial. Era o curso mais disputado que tinha. Que e aí legal. você fazia uma prova e demorou 2 dias para eu descobrir que não era aquilo que eu queria, mas já que eu estava lá, era aí o jeito... ficou o resto dos 4 anos, claro. Sim, aí eu fiquei os 4 anos, exatamente, mas sabendo que eu não seguiria aquela carreira. Mas eu tinha outros professores que eu gostava muito, né, nas áreas das humanas. Eu amava meu professor de língua portuguesa, adorava minha professora de língua inglesa, e essas disciplinas a gente teve os 4 anos, né? Então eu já sabia que, eu tô aqui porque eu tenho que terminar o ensino médio. E eu tinha uma filosofia assim, eu quero estudar numa escola boa. Sim. E lá sim. era a escola boa, era a escola dos meus sonhos, né? Para quem vinha da rede pública, Claro. eu dizia para minha mãe assim, eu tenho que estudar numa escola boa. E aí eu lembro que a gente fez cursinho, eu fiz cursinho para fazer a prova da escola técnica. Sim, aqui tinha até o cursinho, na época que era o Cefet, né? Hoje em dia virou o TFPR, mas na época que era o Cefet tinha o PEBA, que era o preparatório para o ensino, não sei, agora não lembro do resto da coisa, que era para você fazer a prova para entrar no ensino médio. Sim, e a ETFAM, ela é anterior ao Cefet. Nossa. A ETFAM era a Escola Técnica. Isso, Federal do Amazonas. E ela vai se transformar em Cefet logo no finalzinho ali do meu ensino médio, no final do 4º ano. Que massa. Sim, aí eu digo que eu não fiz um ensino médio. Eu costumo brincar que eu fiz foi uma faculdade. Claro, você começou uma faculdade aos 15 anos. Exatamente. Né? Como o Sheldon Cooper do Big Bang Theory, claro. E aí, quando eu saio, eu já estou prestes a completar 20 anos. Aham. E eu não sabia direito o que eu ia fazer, né? Eu tinha um pai advogado, meu pai era recém-formado. Uhum. E ele disse assim, você não sabe o que você quer fazer, vai fazer direito. Claro, faz como o papai. É. Só que eu amava inglês. E eu achava que na faculdade de língua inglesa eu ia aprender inglês. Sim, sim. Aí eu fiz um vestibular para letras língua inglesa e fiz outro vestibular para direito. E eu passei nos 2. E eu fiz as 2 faculdades concomitantemente, né? Só que um detalhe curioso. A faculdade de letras, ela termina com 4 anos. E a faculdade de direito termina com 5. A minha turma de direito toda foi ver a minha colação de grau em letras. Que legal. Sim. Isso foi massa. Foi muito massa. E aí, no último ano da faculdade, teve um concurso muito grande da Secretaria do Estado. E a sala inteira foi aprovada. E na Universidade Federal, lá no Amazonas, a gente já entra sendo conscientizado de que nós estamos lá para nos tornarmos professores da educação básica. Ah, sim. Uhum. Os professores, eles têm essa filosofia. Então, eu já sabia que eu ia ser professora. Do ensino básico. Do ensino básico.
E eu comecei a gostar, porque existia um projeto, ainda hoje ele existe, se chama CEL, Centro de Estudos de Línguas. Uhum. E aí, quando você se destaca um pouquinho, suas notas são boas, eles já te jogam para dar aula aos sábados. Então, mais ou menos no começo do segundo ano, eu já fui dar aula, fui viver essa experiência. E eu gostava muito. Eu gostava de criar flashcards, era no tempo de revista, né? Recorta, cola, não sei o quê, e leva para os alunos. Aquelas colas bastão, né? Exato. Que você colava e aquela desgraça sempre descolava. Aí eu passava para os meus flashcards durarem bastante tempo, eu plastificava e tal. Olha só! É um negócio assim, bem pedagogia. Então, quando eu estou no final do ano, abre esse concurso, minha turma inteira faz e todo mundo é aprovado. E aí, como é que vai tomar posse se vocês não colaram grau? Uia! Aí meu pai, junto com outro advogado, também pai de um amigo da sala, né? Eles entram com um mandado de segurança para barrar a convocação, né? Para tentar esperar isso, para atrasar a convocação. Então, eu saio da faculdade já empregada, mas eu já dava aula como contrato, né, do Estado. Uhum. E aí, eu me formo 1 ano depois em Direito. Então, eu já era concursada, eu já era professora, né? Recém-concursada. E aí, eu vou advogar. Opa! Só que eu odiei advogar. Eu peço licença, né? Eu peço uma licença não remunerada, porque eu estava em estágio probatório, não podia e tal. Uhum. E aí, meio que abriram uma exceção. Vai lá, se não der certo, você volta, senão você precisa vir exonerar. Sim, né? sim. Nesse meio tempo, eu também passo no outro concurso da Secretaria Municipal, também para dar aula. E aí eu começo a advogar e eu sempre falo que fazer direito é muito legal. É uma faculdade apaixonante. Uhum. Todo mundo tinha que fazer direito. Eu dei aula pro curso de direito. Mas advogar, o bicho pega. Porque há 25 anos atrás já tinha um retorno financeiro muito baixo. Uhum. Ou você fazia um ótimo concurso, passa num concurso. Eu não achava muito viável viver da advocacia, até pelo exemplo que eu tinha em casa, né? Então, eu advogo um pouco, junto eu dou aula, né? Paralelamente eu dou aula, num período da tarde. A advocacia, quem advoga sabe que quase tudo acontece pela manhã, pelo menos no estado do Amazonas. Não existiam audiências online, isso era um futuro tão distópico, lógico. E eu sempre tive outro detalhe curioso. Eu não gostava muito de me arrumar. Eu não, até hoje, assim, o negócio de se maqueia, bota uma roupa... Isso tudo consome muito tempo. Eu não gosto, eu não tenho esse nível de vaidade. Então, eu entrava no tribunal, era engraçado. A senhora está acompanhada com o seu advogado? Eu sou a advogada. Aí os caras olham assim. Exatamente. Tipo, essa guria aí... Tipo, minha filha se vista um pouco melhor. Deixe esse Senhora jeans em advogada, casa. por favor. Então, eu não gostei daquilo. De verdade, eu não gostei. Aí, eu começo a trabalhar na delegacia, eu passo num concurso e eu vou fazer o TAF. E eu não passo no TAF, porque eu não sabia que eu estava grávida. Calma, do meu... o que é TAF? É teste de aptidão física. Ele é necessário para quem passa nos concursos da polícia e tal, né? Sim. Porque você estava na delegacia, claro. Isso. Aí eu não passo, eu quero saber, não quero trabalhar em delegacia, eu não quero ser da civil, eu não quero advogar. Eu não gosto. Eu quero ser professora. Sim, eu quero ser professora, exatamente. Parecia loucura, mas era o que eu queria fazer. E quando as pessoas estranhavam, isso causava muito estranhamento nas pessoas, porque eu era uma boa aluna nas duas faculdades. Isso causava estranhamento nos meus professores de Direito e causava uma grande alegria nos meus professores da graduação de Letras. Eu achava bem engraçado. E aí eu abandono a advocacia e vivo só do magistério. E vivo feliz desde então do magistério. O meu sustento vem do magistério. Mas daí você começou a trabalhar... Daí você dava aula na escola, municipal e estadual? Exato. Eu dava aula Então, aí alguns anos depois... O gestor da escola onde eu trabalhava, que era mais longe da minha casa, ele disse para mim que ia abrir concurso interno, né, o concurso da própria secretaria, mas para os servidores.
que para formador de professores, eu nem apareço na formação de professores, eu odeio a formação. Mas deixa eu te falar, o prédio onde eles trabalham é do lado da tua casa. Opa! Do lado. Já me interessei. Já ajudou bastante. O que significa ao lado? Ao lado significa 2 minutos de carro. O que em Manaus é absurdamente perto, né? Você não vai Manaus é enorme, né? você não vai a pé porque as questões climáticas não permitem. Você começa a pingar, né? De suor. É porque isso é uma coisa que a gente não tem por aqui. Vocês não têm, né? porque Manaus é muito quente e úmida. A gente anda meia hora de boas. Exatamente. Tranquilo. Em Manaus, se você anda 5 minutos em agosto, toma cuidado para você não desmaiar na rua. Se você não estiver hidratado. Isso é muito sério. Agosto, porque é o mês da seca, o mês mais quente do ano, né? É agosto? Agosto, é. Olha, aqui é o mais frio. É o mês do cachorro louco, a gente fala. Tá. E aí eu fiquei, nossa, eu trabalho a 30 quilômetros de casa e sério que eu vou trabalhar a 2 quilômetros de casa? Eu vou lá fazer essa prova, né? 30 quilômetros é literal? 30 quilômetros literal, assim, 15 para ir, 15 para voltar todo dia, né? De onde eu trabalhava. Mas eu gostava muito, sabe? Mesmo muito distante... Naquela época, eu tinha, assim, muitos privilégios. Eu só trabalhava 3 vezes na semana. Os outros 2 dias, eu podia trabalhar de casa, que a gente chama de HTP, Horas de Trabalho Pedagógico. Mas eu tinha um gestor muito flexível. Então, para mim, foi muito doloroso interromper essa fase da vida para assumir a formação. Né? Então, aí eu passo na formação continuada muito descaradamente, não por amar a formação continuada, mas porque o negócio estava ali do lado da minha casa, pagava bem melhor, né? É feio Gastava menos gasolina. Feio dizer isso? Não, às vezes eu brinco dizendo assim, nossa, é meio feio dizer isso, mas não. Quando você percebe que você vai ganhar em qualidade de vida, você até começa a rever os seus valores, né? Então, eu que não gostava de formação continuada, eu fui estudar para ser formadora de professores. E aí, outra coisa interessante, isso faz pouco tempo, faz 12 anos. Eu já tinha mais ou menos 10 na sala de aula. E aí, eu lembro que a chefe chegou comigo e disse assim, você sabe, né, que o formador, ele trabalha 40 horas. Eu, não sei. Mas você vai trabalhar 40 horas. Eu, não vou. Bem cinicamente. Mas por que não? É porque o meu concurso é 20 horas. Sim. Não, mas nós vamos pedir a sua cedência. Mas eu não quero que peça a minha cedência. No edital não dizia nada disso. Eu vou trabalhar aqui 20 horas. E nas outras 20 eu vou para a minha sala de aula, do 6º ao 9º. E aí ficou esse impasse, vai lá, vem cá. E eu lembro que eu tive uma chefe maravilhosa que ela disse assim, o maior elogio que eu podia receber na minha carreira, ela disse assim, é melhor uma Silvia trabalhando 20 horas do que alguém de 40 que não cumpre 20. Sim. E aí eu tô ficando até hoje. Agora de licença, eu não sei qual vai ser o meu destino, né? Porque quando você sai para o doutorado, você entra de licença, qualifica. E aí você está tecnicamente extralotado. A tendência natural é que eu volte para a formação continuada, porque é um setor que precisa de mestres e doutores, né? Mas não sei te dizer o que vai acontecer. Ainda mais de uma doutora em educação e novas tecnologias, que é o que a galera precisa, né? Mas o que eu costumo dizer é que eu não sou formadora de professores, eu estava formadora de professores. Sim. Eu sou professora. Claro. Então, não sei exatamente o que vai acontecer, mas basicamente é essa a minha trajetória, não tem muitas surpresas. E daí, como que você decidiu fazer o mestrado? Onde você fez seu mestrado? O que ele é? Então, o meu mestrado é na Universidade Federal do Amazonas, a mesma casa em que eu me formei. E logo que eu me formo, existia um projeto do governo chamado PEFD. Não sei se vocês já ouviram falar. O PEFD, ele é ele era, né? Porque ele morreu e deu lugar ao PARFOR. Ele era um programa do governo federal para a formação de professores da educação básica. O que é isso? Nos interiores, especialmente no norte do país, no Amazonas, os professores vão para a sala de aula da educação básica sem ter formação naquela disciplina. Sim. É tudo muito empírico, né? O cara vai lá, ele estuda um pouco e sabe tal, fazer muito umas empírico. Contas, vai ser professor de matemática. É tudo muito assim, vou tateando, eu sei um pouquinho, então vou ensinar inglês um pouquinho, eu ensino matemática um pouquinho, mas eu não tenho licenciatura nessas áreas. Eu tenho licenciatura em outra coisa que muitas vezes não tem nada a ver. E o PEFD era para suprir isso, era para dar licenciatura a professores que não tinham
ministram aquela disciplina sem o devido... Pra você meio que regularizar o cara, né? Exato. E os professores começaram a chamar os alunos que eles lembravam, né? Alunos que tinham um bom desempenho acadêmico, egressos. E eu comecei a ir para os interiores do meu estado para dar aulas para graduação. Depois ele se transforma em PARFOR, até hoje ele é PARFOR, né? Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. E eu só tinha especialização, eu tinha feito uma especialização em metodologia do ensino da língua inglesa. Uhum. Aí eu quero saber, está na hora de eu fazer um mestrado, já que eu dou aula para graduação, é justo que eu estude um pouco mais. E aí eu fiz o mestrado em letras, com ênfase em estudos literários. Que legal, é bem legal. Sim. Foi como eu conheci o meu orientador de doutorado através dos livros, né? Eu comprava o livro do professor Jefferson Ferro, que hoje é meu orientador de doutorado. Você vê. Não sabia nem que ele era de verdade, né? Porque a gente acha que as pessoas que Ele é de escrevem verdade, mas livros ele tá não na é de China agora. verdade. Ele foi pra China. É uma pessoa que tá na China. Então a gente não sabe onde ele tá, né? Eu sei tá que ele é de verdade, né? Eu sei que ele falou que ele ia ficar 2 dias viajando. Ele saiu ontem, então tá viajando nesse momento. Tá viajando, exatamente. Aí o meu salário ficou bacana, eu me tornei mestre, mas você sempre sente vontade de estudar. Sim. Parece que mas o que é o teu... Não, calma. Mas o que é o teu mestrado? O meu mestrado é letras. Mas o que você estudou? O que eu estudei? Então, no Amazonas é meio uma pegada regional. Uhum. Né? Então, como você vai fazer mestrado em literatura, é muito natural que os professores te cobrem uma literatura de origem amazonense. Eu saí totalmente dessa linha. Né? Eu pego uma outra linha e falo assim, olha, eu gostaria muito de estudar o Morro dos Ventos Uivantes. Não. Você topa mudar o seu projeto, o objeto de estudo? Não. E depois é engraçado porque eu falei isso da boca assim, tipo, escapuliu, né? Eu não estava preparada para aquela pergunta. Quando eu vi, saiu. Quando eu vi, eu já tinha falado, não tinha mais volta. E eu fui mais além, o atrevimento foi mais além, o atrevimento típico do jovem, né? Por que vocês estão pedindo para eu mudar a obra se vocês leram o pré-projeto e aprovaram o pré-projeto? E o pré-projeto era o Morro dos Ventos Uivantes. Tá escrito! Eu vim preparada para uma pergunta de adaptação, né, da metodologia, da pesquisa, e não do objeto em si, da obra em si. Aí o professor olhou para mim e disse, olha, sinto muito, eu quero alguém que aprecie literatura amazonense, que é o viés daqui. E eu saí chorando, desesperada, porque eu tinha me auto-reprovado, né? Sabe que quando eu fui fazer, isso já continua, só te cortando, mas assim, quando eu fui fazer o meu mestrado, também eu fui falar com a professora Marilda Queluz. Eu falei, professora, então eu queria estudar história em quadrinhos e tal. Ela, mas o que você faz da vida? Eu sou coordenador do curso de design, né? E do curso de web design, que é produção multimídia. Naquela época se chamava web designer. Eu sou designer, papapá. Você não quer fazer uma coisa de design? Porque você pode pensar... Eu falei, olha, professora, se não for sobre quadrinhos, eu nem quero fazer mestrado. Ela olhou e falou, tá bom. E acho que ali eu ganhei a mulher. Acho que ali ela falou, acho que esse cara vale a pena. Então, eu acho que eu ganhei o coração da minha orientadora que estava na banca. É isso. Porque quem eu queria que me orientasse me cortou, né? Falou assim, olha, então eu não tenho lugar para você. Sim. E eu saio da sala de cabeça baixa, passei mal no estacionamento, de verdade, passei mal mesmo, né? E me conformei que não tinha passado. Só que uma grande amiga minha também tinha feito prova e disse assim, eu preciso ir lá ver se eu passei, porque era no tempo que a gente ia lá ver, né? Sim, isso mesmo. Aquela listinha colada na parede. Eu tive que fazer isso também. Aí ela disse, eu tô indo, e essa minha amiga não tinha carro. Aí eu disse, mas eu vou lá contigo. Eu quero ver quem passou. Não, tudo bem, eu já superei que eu não passei. E o professor Sérgio Freire estava saindo, Sérgio Freire é do Amazonês, o livro que eu te dei de presente. Ele estava saindo do departamento com a lista na mão para grudar na parede. E ele olha para mim e diz assim, Silvia Beatriz está com cara de mestranda. Até hoje eu consigo sentir essa sensação de arrepio. Massa. Eu, como assim? Muito como bom, assim? Muito bom. E essa minha amiga, ela vai passar 1 ano depois. Ela não passou, ela já tá vendo, você nem vinha
veio me trazer para descobrir que foi você que passou. Que Então eu não massa. sabia se eu comemorava, se eu Ficava triste se pela eu amiga ficava que triste não por passou. ela. E aí, quando eu estou lá dentro do mestrado, a minha orientadora, professora Liliana Mourão, ela nunca tinha lido a obra. Ela nunca tinha lido Morro dos Ela Ventos é de Uivantes? literatura francesa. Tá. E ela nunca tinha lido a fundo e tal. Ah, ela tá, tudo bem. conhecia Sabia a o que obra, que porque era e todo tal. mundo sabe que obra que é, né? É. E ela disse... E depois, eu já, mestra, ela... Até hoje eu digo, vamos embora tomar uma taça de vinho, tô passando aí na tua casa para te pegar. E aí, uns anos, ela disse assim, vou te contar a verdade. Quando você saiu da prova, da entrevista, eu falei para a banca, olha, a gente não pode deixar ela ir embora. Ela quer muito, de verdade. Ela foi Sim. minha aluna de literatura fantástica, como aluna especial, e entregou um artigo bom. Essa Sim, menina sim, sim. vale. Não, mas eu não quero. Aí ela disse, então eu quero. Aham. Traz para mim que eu quero. Não, mas você não tem vaga. Aí diz que ela disse assim, eu estou abrindo uma vaga. Então eu falo assim que eu devo muito à professora Liliana Mourão, sabe? Devo muito, muito mesmo, porque eu não ia passar. E talvez tivesse sido um golpe que tivesse feito eu desistir. Tipo, não, agora eu não quero mais não, vou tentar outra coisa. Aham. Mas ela foi uma pessoa muito decisiva, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que são decisivas na sua vida, né? Sim, sim. Na minha vida é ela. Então ela chegou comigo e disse, eu não conheço direito essa obra. Eu vou ler junto contigo e aí a gente vai buscar um caminho. Mesmo porque o orientador não precisa conhecer. Você É, precisa, isso. né? O orientador precisa te mediar naquele caminho metodológico, meio chato da pesquisa acadêmica. Mas quem tem que ler a obra, conhecer, é você, né? E foi isso. Foi 2 anos bem sofridos, mas vencemos. Mas daí você escreveu sobre o Morro dos Ventos Uivantes e... Eu escrevi sobre o Morro dos Ventos Uivantes, a crueldade e o horror dentro da obra. Ah, que legal! É, porque para desmistificar a ideia de Do que é um romance. romance. Aham. Na verdade, ele não tem nada de romance. Aquilo ali é pura tragédia, né? Sim, sim, sim. Aquilo ali é o horror mesmo. É, quando ele volta e não sabe aonde foi parar, o que está acontecendo, tem um suspense. Exatamente, tem todo um suspense. E também as pessoas elas imaginam a obra, O Morro dos Ventos Uivantes, como a história de amor entre a Catherine e o Heathcliff. Mas a gente tem aí uma saga, a gente tem uma obra de geração. Nós temos uma segunda fase até mais rica, eu diria. Só que o que o mundo conhece? Aquele Conhece o núcleo filme, ali, né? Por causa dos Exatamente. A versão de 92, ela tenta levar tudo, né? A obra inteira. A versão de 92, ela até tem, inclusive, a Emily Bronte como personagem. Aham. É bem interessante. Na verdade, é a minha versão favorita. Mas tem uma de 70 e... Acho que é 74, exatamente. Que acho que é a mais famosa, É né? a mais famosa, mas a de ela tá de 92 é bem vestidão boa vermelho, também. Isso. Uhum. Né? Eu me lembro que tá num plongé, assim, de baixo para cima. Não, contra plongé de baixo para cima. Não, de baixo para cima, isso. Com o vestidão vermelho, assim, a árvore toda Exato. sem folhas. Aí, a dissertação, ela estuda os elementos que compõem o horror dentro da psicologia, né? O que é o horror e no que ele se difere de crueldade. Sim, que legal. É Que bem legal, porque quando a gente termina um mestrado acadêmico, a gente fica com aquela sensação de que escreveu para nós. Eu tinha isso essa é um problema. sensação. Eu tive esse problema também. Aquilo ali era um filho. Eu dizia assim, foi meu terceiro parto e foi o mais difícil. Durou mais tempo também. E Os outros duraram 9 meses. Exatamente. Aí é meu terceiro filho, deixa ele quieto ali, que é igual filho, tem hora que dá desgosto, tem hora que a gente fica feliz e tal, né? Tem hora que dá orgulho, tem hora que dá desgosto, tem hora que você quer bater. Mas eu fico muito feliz, assim, quando eu fui tentar o processo seletivo para o doutorado agora, eu me peguei muito feliz quando eu fui pesquisar citações da minha dissertação, que eu achava que não tinha nenhuma. E aí eu fiquei feliz quando olha só, deve ter pelo menos 5. As pessoas me citam. Sim, eu fiquei. E aí você vai adquirindo um carinho diferente ao passar do tempo. O orgulho que o filho te dá, né? Olha, só passou na faculdade esse garoto. Isso. Faria melhor? Faria, mas também se a gente tivesse a mesma sabedoria que tem hoje, quando a gente tinha 30, quando a gente tinha 20, né? Com Daí não valeu de nada o trajeto. Sim. Né? Mas é um filho que está lá, guardadinho. E aí,
o tempo passa, eu continuo na graduação nos interiores do estado do Amazonas. Os interiores do Amazonas não são como os interiores do sul, do sudeste, né? Eu sempre digo assim, quando você passa no interior, você mora em São Paulo, capital, passa num concurso para trabalhar no interior de São Paulo, tem gente que vibra, porque você sabe que você vai ganhar qualidade de vida, você vai enfrentar menos trânsito. O interior do Amazonas é um movimento diferente. A gente não tem estrada. As nossas estradas são os rios. Então, os interiores, nós temos 62 municípios, a grande maioria deles isolado. Você tem só 62 municípios? Isso, nós temos gigante, né? Nós temos 62 Aqui municípios. São 300. E desses 62 municípios, você não consegue chegar a 10 de carro. Consigo contar, acho que nos dedos de uma mão, os 5 que nós conseguimos chegar via terrestre. Isso, via terrestre. Então, são municípios muito longe, o acesso é muito difícil, mas são os melhores alunos de graduação que você pode ter. Sim, porque a dificuldade faz o cara te dar muito mais valor, né? Isso. Então, eu sentia que aí os anos vão passando e você sente que aquilo ainda não é suficiente. E um belo dia você percebe que está fazendo um movimento para ir para o doutorado. Quando você acordou e falou, eita! Aí acontece outra coisa muito interessante. Como eu vim parar no doutorado? Isso. Quanto tempo entre você terminar o mestrado e começar? Bastante tempo. Deu tempo de criar os filhos. Eu defendo a minha dissertação em 2016. Nem é tanto tempo assim. Bastante tempo. Eu defendi a minha dissertação em 2010. Então, são 10 anos. Tá. Eu são 10 anos, né? Então, eu digo que eu fiquei cozinhando esse doutorado durante 10 anos. Sim. E eu acho que eu tive mais medo de fazer, por isso que ele não foi tão mais cedo, sabe? Porque a minha turma de mestrado é interessante. Logo depois a última a defender, e no caso a última fui eu. Eu não tinha mais nenhum prazo. Que bom saber se está sendo gravado. A minha orientadora olhava para mim e dizia, eu preciso de mais uma semana. Você não tem mais nenhum dia. Sua defesa é amanhã, às 10. Eu fui a última, e a última orientanda também da Liliana Mourão. E aí, em 2024, eu chego muito exaurida da formação continuada. Por questões políticas e estruturais mesmo da Secretaria de Educação. Eu não me adaptei à nova chefia, eu tive problemas bem políticos. Sim. E aquilo me doía muito, porque eu trabalho para a educação. Eu não trabalho para o governo. Eu trabalho em prol da educação. Eu não trabalho em prol de um governo. E até então, meu maior orgulho em ser servidora pública era a liberdade de não precisar fazer política dentro do meu trabalho. Então, em 2024, eu olho para minha chefe e digo para ela, você precisa me dar a minha licença-prêmio. Porque pela primeira vez em 20 anos de serviço público, eu estou me sentindo coagida a fazer propaganda política. E eu não vou fazer. Eu preciso da minha licença-prêmio, eu preciso descansar. Na verdade, eu queria dizer antes que eu mate alguém aqui dentro. E eu só não matei porque você é uma chefe muito bacana. A melhor que eu poderia ter. E ela me dá essa licença-prêmio. Eu saio de licença 6 meses. Para fazer o quê? Nada. De verdade, nada. Descansar a mente. Sim. A licença-prêmio acaba e eu chego para trabalhar na formação continuada. Eu boto o pé lá, sento no computador e alguém diz para mim assim, a gerente geral estava te procurando. Eu, opa, por quê? Para me dar as boas-vindas é que não é. Eu passei 6 meses fora só, né? Levanto. Quando eu chego na sala da gerente geral, ela diz assim, a gente recebeu um e-mail, uma intimação dizendo que você foi chamada para compor o conselho de sentença do Tribunal do Júri esse ano. E aí você não vai trabalhar com a gente, você vai ficar à disposição do Tribunal de Justiça. Aí o que é isso exatamente? Não sei, vai lá. Descobre. Aí eu chego, me apresento, olha, eu sou a fulana, eu recebi essa intimação para vir para cá. E o Tribunal de Justiça também é bem perto da minha casa, então eu não estava triste. Claro. E eu sempre fui aquela pessoa assim, você tá com medo, Silvia? Eu tô. Mas eu vou assim mesmo, não se preocupa. Aí eu cheguei e a pessoa falou assim,
a senhora sabe o que é compor o tribunal do júri? Eu disse, olha, baseado no meu curso de direito, eu acho que eu sei mais ou menos. Você pode me explicar aí? Então, você vai vir todos os dias ao longo de 2025 para participar do sorteio de jurados. Se você for sorteada, você compõe o conselho de sentença, são 7 jurados. E você fica o julgamento inteiro, decide, vai para casa. Beleza. Se o julgamento se estender, você vai para um hotel, fica incomunicável. A partir do momento que seu nome é sorteado, você fica incomunicável. A gente avisa a sua família que seu nome foi sorteado e você compõe o conselho de sentença. Absolve, condena. E se o meu nome não for sorteado, moço? Aí você não faz nada. Você vai para casa. Como assim? E tem outra coisa, essa vara aqui, o Tribunal de Júri do Estado do Amazonas tem 3 varas, eu caí na 3ª vara. A 3ª vara, ela só trabalha de segunda a quarta. Aí eu, como? É isso. Quinta e sexta você faz o quê? Eu não sei, professora, o que você vai fazer. Você era professora, né? A senhora pode ir para uma academia. Eu fiquei, tá me chamando de gorda, moça? Vá lá, vá fazer uma academia, fazer um curso. Vá dormir. A senhora já dormiu na sua vida alguma vez? Assim, dormir mesmo. Só de segunda a quarta eu tenho que vir aqui. Beleza. Só que isso foi cansando mais rápido do que eu imaginava. Porque o ser humano é bicho estranho, né? Eu comecei a sentir culpa de não ter PN para fazer. Sim. Eu acordava assim, depois do almoço, dava aquela soneca que era uma soneca que de meio-dia a meio-dia e meia se transformava em meio-dia às 4 da tarde. Claro. Eu acordava pior do que quando eu tinha ido dormir, uma ressaca esquisita, sabe? Nossa, isso não sou eu. Não gostei. Eu falei pro meu marido, não gostei. Meu marido, troca de lugar comigo, filho. Eu vou lá, você programa aqui. Você fica aqui programando no meu lugar. Senão eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. E eu não sei fazer nada. Não sei fazer um crochê. Não sei fazer um desenho. Um tricô. Não sei nada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer doutorado. Aí eu começo o mesmo movimento do mestrado. No mestrado, eu fui lá na Universidade Federal e disse eu quero ser aluna especial do mestrado, para eu entender. E aí eu chego, cascavilhando. Eu lembro que como eu vim parar na Uninter no doutorado. Que essa era a outra pergunta que eu ia fazer, então que bom que você já vai fazer, ela já responde. Quando eu cheguei na formação continuada, depois de ser aprovada nessa seleção, disseram para mim assim, olha, tem aqui a equipe dos anos iniciais, 1º ao 5º ano. Opa! Eu não sou professora de 1º ao 5º ano, sou professora de língua inglesa, do 6º ao 9º. É o que tem. Você dá aula para criancinha de inglês? Aí como é que eu vou fazer formação continuada de professores do 1º ao 5º ano se eu não sou professor de 5º ano? É o que tem. Aí esse é o que tem. Começou a incomodar. Assim. Sabe quando você se sente impostor? Eu me sentia uma puta de uma impostora. Aí eu olho para minha chefe, essa maravilhosa. Olha, é o seguinte, não tá dando certo isso não. Eu repito o que eu estudei, eu só repito com a propriedade de quem tá mentindo. Me arruma aí uma pós-graduação. Mas você já é mestre. Não, mas eu tenho que estudar alguma coisa. Então, vou te falar que eu estou fazendo uma pós-graduação em alfabetização e letramento na Uninter. Onde? Uninter. Eu disse, em que bairro fica? Não é bairro, filha. É AD. Online. Tá. Gostei. Eu vou me matricular nesse negócio. Eu queria um diploma para validar o que eu decorava. Sim. Olha a loucura. Meu marido olhava assim, mas você já não sabe? Você não entende o que você está lendo? Entendo, mas eu sou bicho estranho, eu quero diploma. E aí, eu caio na alfabetização e letramento, que é uma pós-graduação da Uninter. Sim. E eu me surpreendi com a qualidade das aulas. Eu me encantei de saber que eu podia... Agora estou numa hora legal, vou já assistir a aula 10. Eu assistia, beleza, fazia prova. E aquilo me ganhou. Eu gostei, eu aprendia, eu sentia... Quando que você fez isso? 2023. Sabe que agora tem uma disciplina a mais lá, que é português, IA para português. E foi eu que fiz.
Que legal! Quer dizer, ainda não terminei de fazer, ainda não terminei de gravar. Me dá mas... um cupom de desconto que tá eu bom, posso eu não fazer. tenho esse poder, mas Mas foi eu tem que uns fiz cupons de esse esquema. desconto bem legal. Mas é só quando uma a gente disciplina indica. no meio do curso. Mas continuando. Aí eu fiz. E Mas aí, gostou? Curtiu as aulas curti e tal? demais e fui mexer ali no AVA, né? No Univirtus. Aham. E descobri que a Uninter tinha doutorado. Sim. Caramba, eu vou fazer esse doutorado um dia. Mas aí a gente trabalha muito, as coisas vão ficando atropeladas e eu gosto muito de viajar. E eu sempre, sabe, grana bem gasta comigo é comida e viagem. Acabou de gastar uma boa grana no restaurante. Exato. Foi valeu um a bom pena. investimento. Valeu a pena. Bons investimentos, para mim, envolvem comida boa e viagem. Eu sou a maluca das viagens. Eu tô Sei. sempre pagando uma viagem. Então, eu fui deixando. Eu queria conhecer uns países aí. E aí, a hora certa chegou quando eu lá no Tribunal de Justiça, sem ter o que fazer. Quero saber, eu vou fazer uma disciplina como aluna especial de doutorado. Que massa. Me inteirar como é que ele funciona e ter tempo. E eu tinha tempo. Aí meu marido disse assim, você tem o que há de mais caro no momento. Claro, que é o teu tempo. É Sim, o tempo. sim. Então, use com sabedoria. Eu me inscrevo no segundo semestre para você ver. Ó, eu passei o primeiro semestre todinho de 2025 incomodada, sentindo culpa de não fazer nada. Aham. Né? Pra academia não foi também, mas... Também não fui. Tá. Não, eu fui assim, né? Daquele Pra jeito, academia assim. a gente sempre vai daquele jeito. A gente diz que essa semana a gente vai. Isso. Aí na semana seguinte a gente só vai uma vez. Como diria um grande amigo meu, depois de amanhã faz 3 dias. Isso. Mas eu sempre tive esse relacionamento com a academia. Eu nunca abandonei, mas é aquele relacionamento meio falido. Mas você tá lá Sim. acreditando Tá que bom. vai estar tudo certo um dia. Aí, no meio de 2025, eu já não suportando mais essa ausência de ter o que fazer, é agora. Entro em contato com a Dani, que é a secretária do PP Gente, né? Aham. E explico minha situação inteira. Olha, eu sou daqui do Contou Amazonas. toda a história triste. Isso, eu sou daqui do Amazonas. Eu queria saber como é que funciona o doutorado de vocês. Aí a Dani, é agora. E aí eu me matriculo na disciplina de Inteligência Artificial aplicada à educação, professor Luciano. Exatamente. E só fiz confirmar o que eu já sabia, que eu ia gostar muito, porque eu já conhecia, né? Sim. E a aula do Luciano é bem legal, caminhar, vamos combinar, né? Ainda peguei mais uma para Cristo, né? Lígia, você tá aí de licença médica, né, filha? Você não tá cansada, não, de estar de licença médica? Não A Lígia quer, só não tá aqui porque ela tem aula hoje à tarde. Você não quer fazer uma disciplina ali comigo? Vai ser bom pensar em outras coisas e tal. E aí a gente faz até o final de 2025. Aí entra como aluna regular, né? A gente faz o processo todo, a seleção. A Lígia me contou que eu entrevistei ela. Eu já tinha esquecido, mas... Então, quem me entrevistou foi a professora Gláucia e O Jefferson. o professor Jefferson, que é meu ídolo há 12 anos, né? Que eu achava assim que ele era um avatar ou vozes da minha cabeça, né? Talvez Mas seja ele também, existe. mas eu acho que ele existe, Não, que eu ele conheço. existe de boa. É. De boa. Daí você entrou no doutorado, qual que é a sua ideia? Claro que você acabou de entrar e tudo pode mudar. Isso está sendo gravado, mas se daqui a 3 anos se descobrir que foi totalmente diferente, parabéns, porque não tem nenhum problema. Mas o que é a sua ideia? Não, professor, sim, eu sei que pode mudar. O meu pré-projeto, ele já, na minha cabeça, ele já mudou, só falta colocar isso no papel. Mas, assim, eu gostaria que uma coisa não mudasse. Eu sempre gostei de ensinar literatura inglesa. Mas não qualquer literatura inglesa. Eu sempre gostei de ensinar clássico. Uhum. E eu sempre gostei de mostrar para o aluno da escola pública que ele pode ser tão bom quanto um aluno da rede privada. Claro. Que ele tem tanto direito quanto. Sim, sim. E tanto potencial quanto. Então, quando eu chego na escola pública, que eu vejo que o aluno da escola pública, especialmente do ensino básico, do Fundamental 2, não tem literatura inglesa, eu podia morrer dando aula do verbo to be que ninguém ia falar nada. Claro. Ninguém ia falar nada Sim, e eu sim. ia receber meu salário igual. Só que eu não gosto. Eu gosto de ensinar, eu gosto de saber que eu te ofereci uma chance. Claro. Ah, do quê? Chance do quê? De ter o mínimo de cultura. Isso é patrimônio. E patrimônio cultural é algo que ninguém te tira. E é algo que pode te abrir portas.
Eu creio nisso. As pessoas acham que é meio utópico, as pessoas acham que é meio fantasia. Mas eu gosto de verdade de ensinar para um menino que Romeu e Julieta não é uma obra de um romance. Eu gosto, de amor. Não é de amor. Se for de amor, é o amor mais horroroso do mundo, mais né? horroroso do Porque mundo. os caras se conhecem num dia, 2 dias depois estão mortos. Pô, que beleza de amor. Eu gosto de ensinar que o cânone, ele vem para construção da humanidade. Porque o que é o cânone? O problema do cânone é o mesmo problema da idade contemporânea. A gente tem as mesmas coisas. É tiro, porrada e bomba. Uhum. O ser humano, ele nasce e morre num ambiente onde a vingança, a tristeza, a solidão, a ira, a inveja são para sempre. São tão para sempre quanto o planeta Terra. Porque eu sempre gosto de acreditar que o planeta Terra não vai acabar. Só os seres humanos. São os seres humanos que vão acabar. A Terra vai continuar. Stephen Jay Gould já falou isso em 1999. E nós temos os mesmos problemas. Uhum. E estamos escrevendo sobre as mesmas coisas. Tanto que você vai pegar o Freud, por exemplo, ele vai lá na cultura grega para entender o inconsciente no final do século XIX. Exatamente. E você está aqui em 2026, século XXI, pois já passou mais de 100 anos, e você está dialogando com o negócio que aconteceu lá atrás também. E eu acho maravilhoso quando você fala assim, dialogando, é isso mesmo. Eu acho lindo apresentar a música da Taylor Swift, The Fate of Ophelia, e o meu aluno do 9º ano diz assim, é a Ofélia de Hamlet, né, professora? Ó, isso é bonito, hein? Aí eu, caraca, fiz um gol de sim, placa, sabe? Assim, a Ofélia descendo o rio, né? Exatamente. A Ofélia morreu como? A Ofélia se matou ou a Ofélia foi acidente, o afogamento? É legal demais. E aí eles dizem assim, como a professora Silvia Beatriz fala, Hamlet é a Mona Lisa da literatura. Bonito, bonito. E é legal, eu gosto, assim, eu acho que o ser humano ele tem que encontrar propósitos. E eu gosto de achar que este é um dos meus propósitos, né? Eu me amarro demais. E a secretaria, as 2 secretarias, elas dão liberdade dentro do currículo para o professor de língua inglesa ensinar literatura também. Uhum. E eu acho que tudo que reforça a fluência leitora é válida. E não importa se você é professor de matemática, se você é professor de química, não importa qual a disciplina que vai fazer isso. Todos os professores podem estimular a fluência leitora. Então, eu digo que eu gosto de estimular fluência leitora através do cânone. Uhum. Através do Morro dos Ventos Uivantes, através de Hamlet, através de Sonho de uma Noite de Verão, através de Romeu e Julieta. Então, eu espero que a tese ela não mude nessa essência. Não, mas só muda se você quiser. Né? O Jefferson é um cara bem legal, bem interessante, inteligente e experiente para saber que o aluno do doutorado e do mestrado também precisa ter uma coisa no coração. Se você tirar isso dele, ele não vai terminar. Né? Ou vai terminar com todo o ódio do mundo, daí é horrível. Não quero terminar com ódio, professor. Tem uma história em quadrinhos, se você depois me manda uma mensagem que eu levo para vocês amanhã para dar uma olhada, que é de um cara, ele mudou a estética dos quadrinhos, era um italiano, só que eu esqueci o nome do cara agora. E ele faz as 3 peças de Shakespeare, em especial Romeu e Julieta e Hamlet. Professor, eu vou ter que parar aqui, eu vou no teu microfone, acho que se mexeu aí. Aonde que para? Aonde você quer que? Não, vamos cortar aqui, só dá uma mexidinha no teu microfone. Aqui, falando oi. Isso. Oi. Calma. Tá. Tá, agora deu. E o que você quer que eu fale a partir do quê? Faz a pergunta de novo, a partir daí. A pergunta se eu quero que ela... A pergunta que você ia fazer agora. Tá, Que daí eu faço um corte ali, tá? beleza. Vamos lá, atenção, 3, 2, 1, gravando. Porque tem um gibi que, né, uma história em quadrinhos e tal, de um italiano, que ele vai pegar Sonhos de uma Noite de Verão, Hamlet e Romeu e Julieta. Sonhos de uma Noite de Verão menos, mas os outros 2, ele pega, imagine uma página de quadrinhos aberta, e ele coloca, por exemplo, a cena deles brigando, deles duelando, o Hamlet com esqueci o nome do cara agora.
O irmão da Ofélia. Isso, com o irmão da Ofélia duelando. E não tem nenhum quadro. É só como se fosse uma dança, assim. Os dois aqui, os dois aqui, os dois aqui, os dois aqui. Fazendo a dança e fazendo a espada. É muito brilhante. E aquilo lá, pra você, se você quiser, lógico. Claro. Dá pra alguma criança, pra um adolescente, não tem como não gostar. Não tem como. Quero. Não tem, Precisamos. porque ele gera uma empatia, né? Porque o Hamlet gera e tal. Sim. Mas ele gera uma empatia visual também, né? Além do texto. E isso é bem bacana. Mas, e daí o que você vai fazer com isso? Então, a princípio eu queria usar redes sociais. Por quê? Eu queria que esses meninos meio que interpretassem. A ideia no pré-projeto era fazer roteirização mesmo, né? Filminhos usando 1 minuto do Instagram, 1 minuto de TikTok, né? O que eu consigo fazer com 1 minuto, já que é uma geração que não consegue focar. Sim. Então, vamos embora pegar esses 1 minuto aí que tem e aproveitar. Só que hoje, depois de todas essas aulas, eu já penso que eu não quero expor menino à câmera, eu não me sinto confortável. E eu acredito que, como eu trabalho numa escola em que o acesso a celular é bem restrito, não é assim, nossa, todo mundo tem celular, eu acredito que eu teria muito mais sucesso investigando isso através de quadrinho. Acho que a gente não estava gravando, então. E da onde que a gente volta? Da onde que volta, Eduardo? Tá. Tá bom. Aí, ó. Tô mexendo. Não dá essa merda que eu jogar fora. Então, depois de a gente ser abruptamente interrompido, eu vou falar de novo. Tá, vamos de novo. Só avisa aí que a gente vai lá. Atenção, 3, 2, 1, gravando. Então, porque tem uma coisa... Tem um autor de história em quadrinhos que ele vai fazer o Shakespeare, né? Ele faz principalmente o Hamlet e o Romeu e Julieta numa página só. A página inteira são eles duelando, por exemplo. Uma página inteira dele discutindo com a Ofélia lá no começo, o Hamlet discutindo. Tá tudo numa página, tá a Ofélia e o Hamlet conversando. E isso é muito legal. E não tem como você não se apaixonar por esse quadrinho. Então, pra molecada, pra um moleque de, sei lá, 16, 15 anos, não tem como ele não gostar, né? Mas daí, esse é só um devaneio meu. O que o seu trabalho vai ser? Vai ser sobre Shakespeare e... Oi. De novo que deu interferência. Eita. Meu Deus. Eita. Eu vou pedir pro Tadeu trocar esse cabo aí, senão eu vou... Tem um chilique? Não, é porque o barulho é muito alto. Não, e ele desativa o microfone, né? Isso que é o pior. Tá. Então deixa eu sair Pode daqui. ficar aí, pode ficar. Você vai assim. É? Vocês aí tudo suci? Tranquilo, engraçado que é sempre o teu... Oi? coisa. Cara, você pode entrar, sem nenhum problema. Por isso tem que só pode passar pela câmera, né? A câmera ali. Baixo. Baixa, pô. Você baixa. Veja no canal 1. É. Lá. Veja no canal 1 aí. Tadeu tá pedindo pra você ver no canal 1 aí, Eduardo. Eu não sei se ele tá me escutando. Ah, então tá. Canal 1. Canal. Canal 1. Por mim, tudo bem, cara. Professor, Oi. agora tá bom. Posso continuar então? Do mesmo lugar de novo? Mesmo lugar.
Agora você já perdeu todo o encanto, né? Mas tudo bem. Então, professor, estamos aí, firme e forte. Vamos lá, força campeão. É, pra fazer a edição. Atenção, 3, 2, 1. Gravando. Então, tem um cara que faz história em quadrinhos e ele pega principalmente o Hamlet e o Romeu e Julieta e ele coloca numa prancha só, quer dizer, em duas pranchas, né, em uma página inteira, ele faz como se fosse uma dança. Tipo, o Hamlet discutindo com a Ofélia, o Hamlet discutindo com a Ofélia, o Hamlet discutindo... E é mais legal que ele ainda, sabe, dá umas... E isso é muito legal para um adolescente, para ele pegar isso e ele entender a história. Depois ele vai ler o original, se ele quiser, mas ele vai tomar conhecimento da história e tal. Só que isso é só um devaneio meu, de coisa de cara que gosta de gibi. O que é o seu trabalho, afinal de contas? É o Hamlet, quer dizer, é o Shakespeare e o que mais? Então, o meu trabalho, as vozes da minha cabeça me dizem que o meu trabalho precisa... Ele não vai descobrir nada. O Jefferson é uma das vozes? É. Tá, só pra saber. Ele não vai... Eu não vou descobrir um problema novo. Aham. Né? Eu sei qual é o meu problema. O meu problema é o aluno de 6º ao 9º que não sente vontade de ler nada. Nada. Absolutamente nada. Uhum. Esse é o meu problema. E ele não é um problema novo. E nem só seu, né? Exatamente. Até porque, na real, os maiores problemas da humanidade nós já sabemos quais são. Né? Só que eu quero resolver aquele pedacinho, né? Resolver não. Mas oferecer ferramentas Dá para uma contribuição. Então, eu quero que seja uma forma do aluno me mostrar que, olha, professora, nasceu aqui, nasceu com esse trabalho desenvolvido aqui dentro, a minha vontade de ler mais. Ler alguma coisa. Ler, ele já lê obrigado, né? Sim. Então, tem uns que me odeiam. Lá vem ela. Lá vem ela carregando aquele livro dela. Contos de William Shakespeare, né? É um livrinho assim que tem as maiores obras dele numa linguagem bem acessível. Sim. E tá se desfazendo. Aí tem um que até bagunça. Se eu roubar esse livro, a senhora consegue dar aula? Sim. Decor. Não tem problema nenhum. Ah, certo. Tá. Tipo, nossa, que chato. Pensei que se ela... Eu pensei que desse jeito... Se eu roubar o livro, ela não sabe mais dar aula. Então, a minha ideia é como fazer para que eles sigam sozinhos depois que eu passar. Né? Ler por prazer, Exatamente, né? Porque eu passarei. Sim. Mas eles, que eu deixe aquela vontade de, nossa, por causa da minha professora, por causa de um trabalho desenvolvido lá na minha escola de bairro, eu senti vontade e nunca mais eu esqueci. Porque, sabe, professor, eu me sentia muito triste quando eu participava de uma mesa que eu não entendia nada do que estavam falando. Eu acho que dá uma tristeza muito grande na gente, né? É uma forma de exclusão. E não saber cânone também é ser excluído. Você não saber o básico da literatura, né? Você não... Claro. E eles vão me mostrar se é através do desenho, se é através da encenação. A pesquisa, eu tenho esperança que ela me conduza a entender se ele vai aprender mais desenhando, porque essa galerinha de 14, 16 anos, eles desenham muito. Muito tempo. É impressionante como desenham. Quem diz que não sabe desenhar, desenha 1000 vezes melhor que eu. Claro. Isso é uma coisa que o tempo tem me mostrado. Eu não tenho coordenação motora, eu não tenho senso de imaginação, tenho muita dificuldade de desenhar qualquer coisa. Mas é uma geração que eu percebo que, não sei se é porque eles leem muito mangá, isso aí eles gostam, sim. Assistem muito também. Muito anime, né? E aí começa a desenvolver, né? Às vezes nem sabe que desenha bem, né? Às vezes eu pego trabalhos assim que eles fazem. Outro dia, eu dando aula de história, substituindo história, falei assim para eles, hoje a gente vai ler... Qual o nome do poema lá do Fernando Pessoa, famoso pra caramba? Eu? Das águas lá, Mar Português, né? Tá. Mar Português, alguma coisa assim, né? A gente vai lá, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sim. E tal. Agora vocês vão ilustrar esse poema para mim. Nossa, findou que isso virou uma exposição na escola. Amaram.
E era um negócio que eu juro pra ti, sabe aquele dia que tu não tá afim de dar aula? Vamos conhecer Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E vamos lá o poema todinho, como é que é. Gostaram? Ah, então, esse poema representa as grandes navegações e agora vocês vão ilustrar o poema. Sério, professora? Daí você vê um brilho nos olhos. Nossa, aí meu olho também brilhou, né? Caraca, eu vou sentar aqui e esperar. É sério isso, Jesus? Obrigada, Deus. E saiu um negócio, umas coisas muito, mas muito bonitas, que se eu não tivesse visto sendo produzidas, eu dizia que nada. Se levou para casa e pediu pro pai, pra mãe, que desenha muito melhor fazer. Saiu um negócio muito bonito, rendeu exposição. E aí aquilo começou, caraca, será que não dá para aproveitar isso na tese e tal? Então ela ainda está nesse caminho, né? Muito bom. Ela ainda está por aí. Não, é porque a tese você vai meio que tateando ela também, né? Não é? Ela não tá posta. Sim, eu me sinto exatamente assim, tateando ainda mesmo. Bem, né? Ainda bem, só o que me falta é chegar alguém com um projeto que faz igualzinho. Qual é a graça daí? O que aprendeu, né? Uhum. Porque aprender é tatear, né? Quando você se depara com um mestrado, doutorado, qualquer coisa que você não sabe, você está no escuro e você vai tateando. Uhum. E é o tatear que é o legal. Não é o produto, sabe? A coisa final. É o tatear que é bacana. E o que me encanta mais nesse momento da vida é saber que eu vou fazer com apoio. Ah, sim. Porque esse é um programa... É uma ideia que, se ela tivesse nascido dentro da Universidade Federal, possivelmente ela ia encontrar muitas barreiras. Uhum. Porque eu talvez não encontrasse alguém que tivesse disposição, que tivesse uma linha de pesquisa que encaixasse com o que eu quero estudar. Sim, sim. E eu parto do princípio que, se estudar já é muito difícil, e do lugar de alguém que nunca gostou muito de estudar, você precisa pelo menos estudar o que você gosta. Claro. Já que você não é muito adepta de estudar, que pelo menos seja algo que você é muito fã. E eu sou muito fã do trabalho que eu desenvolvo, sabe? Sim, sim. E eu acredito que, se a gente não for fã do que a gente está fazendo, quem mais vai ser, meu povo? Claro, isso mesmo. Então ela é assim, na minha cabeça ela existe, ela tem ali mais ou menos um rumo, mas não sei te dizer se ela vai virar quadrinho, se ela vai virar roteirização e filminho de 1 minuto. Eu preciso saber onde eu vou ser mais eficaz, onde a pesquisa vai se mostrar mais eficaz para eles. Claro, para o objetivo e tal. Isso. Muito bom. Olha só, por incrível que pareça, está acabando o nosso tempo. A gente tem 1 minuto. Valeu demais, Nesse 1 professor. minuto, seria legal que você é a garota que gosta muito do Instagram, esse tipo de coisa. Professor, gosto. Né? Se você quiser olhar para aquela câmera ali e dizer qual que é o seu Instagram, como que te acham. Quem legal. quiser conhecer a professora Silvia, e aí? Então, o meu Instagram é @BeatrizSilvia, tudo junto, Silvia com Y. E lá no meu Instagram eu coloco tudo que eu gosto. É uma curadoria de si que eu faço ali, porque a gente só coloca o que a gente quer que as pessoas saibam da gente. Coloco um pouco do meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo na escola pública. E coloco também as viagens que eu faço, a maneira com que eu enxergo a vida. Eu sempre falo para os meus alunos assim, tentem enxergar a vida com olhos de turista. Bom, Você enxergar a vida com olhos de turista é muito legal, porque o ordinário é muito bonito. Existe beleza no ordinário, nas coisas do dia a dia. Eu falo assim que o meu momento favorito do dia é o café da manhã. Então, lá no meu Instagram tem um monte de foto de café da manhã. Que beleza. Muito bem. Então, pô, eu queria agradecer Obrigada, muito. professor. Eu que Obrigado agradeço. mesmo, Foi foi muito bem divertido. legal. É sempre divertido, Sim. sempre bacana. Valeu. E para você que tá aí do outro lado, sabe que semana que vem a gente vai trazer outra pessoa legal, bacana, interessante, divertida para conversar sobre educação, sobre tecnologia e o que tem nesse meio aí. Até mais.